fogo cruzado começou até antes, gente, mesmo do debate, quando Lula chegou lá na Band usando um broche com o símbolo da campanha nacional de combate à violência sexual infantil, que tem como slogan "Faça bonito, proteja nossas crianças e adolescentes". E o debate foi exatamente no dia seguinte em que Bolsonaro virou assunto nas redes sociais com a associação à pedofilia, por ter dito, né, foi um recorte de um vídeo que pintou um clima quando viu meninas venezuelanas adolescentes arrumadas para ganhar vida durante um passeio de moto em São Sebastião, no Distrito Federal. Bolsonaro disse ter sido vítima de uma acusação infame, sórdida. Lula aproveitou para alfinetar o adversário. A gente vai mostrar os dois lados desse embate. Vamos ver primeiro o Lula. Mentiroso é você. Você mente todo dia. Você mente e desmente, mente e desmente. Você foi obrigado a acordar 1h da manhã hoje para fazer uma live por causa da mentira que você tinha que contar ao povo brasileiro. Você sabe disso. E Bolsonaro aproveitou exatamente o debate para ler a decisão do STF sobre as postagens do vídeo da citação. E diz a sentença aqui: a postagem realizada pela representada Gleisi Hoffmann, presidente do PT, em 15 de outubro agora, se descola da realidade, por meio de inverdades, fazendo uso de recortes e encadeamentos inexistentes de falas gravemente descontextualizadas do representante Jair Bolsonaro, com o intuito de induzir o eleitorado negativamente. Tal contexto evidencia a divulgação de fato sabidamente inverídico, notadamente por se tratar de notícia falsa divulgada durante o segundo turno da eleição presidencial. Mas parece que divulgar fake news compensa, porque o assunto já viraliza, um monte de famoso posta, Xuxa postou, até tirar, tirou. Mas aí tem gente que repercute esse assunto achando que de fato está ligado à pedofilia. Doutor Edmilson, qual a sua visão sobre esses cortes, muitas vezes descontextualizados, e já tem a decisão do TSE proibindo o assunto, ligando Bolsonaro à pedofilia, doutor Edmilson? Rafael, eu acho que o tema não está descontextualizado porque ele saiu da boca do presidente. Foi uma frase dita por ele. Eu acho que é incabível, nesse caso, falar que Bolsonaro atuou como pedófilo ou que há algo de concreto nesse sentido. Evidentemente, não há que falar-se nisso. Agora, vamos lembrar da mulher de César, que não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Por quê? Porque de quem ocupa cargo público, nós estamos falando aqui do cargo número 1 da nação de 220 milhões de habitantes, dessa pessoa se espera uma conduta que esteja acima das dúvidas. Ora, um presidente da República não pode dizer que viu uma menina de 14, 15 anos e que pintou um clima. Que foi essa a expressão que ele utilizou. E aí há outros vídeos circulando também nas redes, mostrando outros contextos em que Bolsonaro usou a mesma expressão de pintou o clima e todas elas de conotação sexual. Foi de uma infelicidade gritante o presidente, porque ele se traiu, é algo que estava na mente dele, mas ele não deveria ter falado, mas ele falou, e evidentemente ele tem que pagar por isso. Não pagar do ponto de vista jurídico, mas pagar do ponto de vista político, porque tudo que um presidente da República fala tem consequências. E a gente sabe que Bolsonaro é boquirroto, lamentavelmente, fala muito mais do que deve e muitas vezes dá tiro no pé, que foi o que aconteceu aqui agora. Agora, nós que somos pais, eu tenho uma menina, tenho um menino, provavelmente todos nós temos, aí nós precisamos fazer essa pergunta. Nós queremos que dirija o nosso país um homem de 60 e poucos anos de idade que diz que pintou um clima ao ver uma menina de 14, 15 anos? É a pergunta que eu quero deixar para o nosso telespectador. Oséias Varão, qual a sua avaliação sobre esse tema no debate? Rafael, o próprio doutor Edmilson disse que não há como acusar o presidente de pedofilia com base nesse vídeo. Ocorre, doutor, que não foi isso que o PT, que os militantes do PT, que a presidente do PT fizeram. Eles publicaram vídeos acusando o presidente Bolsonaro de pedofilia. É esse tipo de gente que a gente quer que governe o Brasil? Pessoas que façam acusações irresponsáveis, inconsequentes e completamente falsas. É esse tipo de gente que a gente quer que governe o Brasil? E não foi só isso. Há poucos dias, eles também acusaram o Bolsonaro, com base em uma fala também descontextualizada, de canibalismo. Eles queriam dizer que o presidente Bolsonaro era um canibal. Esse vídeo também foi tirado do ar pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja,
você que está me assistindo, acredita mesmo nesse tipo de conversa, nesse tipo de mentira do PT, de que nós temos um presidente que é canibal e é pedófilo, quando este presidente, o contexto é esse, é quem luta para aprovar no Brasil a castração química de estupradores, é quem luta para aumentar a penalidade de criminosos dessa natureza. E a gente vê deputadas do PT, como a Maria do Rosário, impedindo que isso aconteça no Congresso Nacional. Esse é o contexto, né? Então não adianta querer jogar esse tipo de responsabilidade de crime para o presidente, que isso não cola. O presidente é quem luta historicamente, inclusive, contra esse tipo de crime. Ok.